Excelente notícia para os acionistas da Itaúsa, afinal de contas, a empresa vai trazer seu pagamento trimestral e já definiu o calendário de pagamentos de 2026. Então vamos ver quanto e quando isso vai acontecer. Já o Banco do Brasil decidiu pagar 1,2 bilhão de reais em forma de JCP após a apresentação dos resultados do quarto trimestre do ano de 2025, mas será que realmente superou as expectativas do mercado? Mas também, péssima notícia para a Vale, afinal de contas, a Justiça determinou suspensão das atividades de Ouro Preto, mas excelente notícia para quem é acionista da Petrobras também, afinal de contas, momento de comemoração. Ela fechou o ano de 2025 com a maior produção histórica, alcançando 4 milhões de barris. Além de ver também a visão do próprio diretor financeiro da BB Seguridade sobre o que esperar dos dividendos para este ano de 2026. É notícia oficial. E vamos ver também que as taxas do Tesouro Direto batem nova máxima agora em 2026, com o IPCA subindo sem parar. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e vamos começar com essa notícia a respeito da Vale, que ela tem dois pontos de vista. Porque sim, a Justiça determinou a suspensão das atividades de Ouro Preto da Vale, mas em contrapartida é um alívio imediato para o fluxo de caixa da companhia, ainda que tenha uma pressão operacional. Mas o mercado financeiro temia o bloqueio dos 2 bilhões de reais que eu havia trazido na análise anterior e a Justiça de Minas Gerais decidiu não bloquear o dinheiro por enquanto, considerando a medida prematura. Isso acaba sendo uma vitória jurídica importante para a Vale e as ações reagiram imediatamente, com alta de 1,66%. Então, a Vale ganhou fôlego para resolver o problema ambiental sem ter a liquidez asfixiada. E essa atualização urgente sobre a Vale mostra realmente que saiu a decisão para aquele pedido assustador de bloqueio de bens que comentamos. Então, é realmente uma notícia agridoce. A parte ruim é que a Justiça confirmou a paralisação imediata das atividades do complexo de fábrica em Ouro Preto devido aos vazamentos que a empresa alega ser sedimentos e não de barragem. E a parte boa é que os juízes negaram os pedidos de bloqueio de quase 2 bilhões de reais e assim o caixa da companhia continua livre, dizendo: há evidências suficientes de risco ambiental continuado, por isso é que determinou a suspensão de atividades no local. Mas o juiz da primeira vara da Fazenda, Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte, negou o bloqueio de 1 bilhão de reais e condicionou os outros a esse também. Então, com isso, o mercado se viu aliviado com essa visão do juiz que congelar esses 2 bilhões de reais agora seria realmente prematuro. E por que isso importa? Porque o bloqueio judicial é o pior pesadelo da tesouraria. Dinheiro preso não paga dividendo e não se investe. E ao negar o bloqueio, a justiça trata o caso como um incidente ambiental grave, mas não como um crime financeiro que exigiria garantia imediata. Então, o problema agora é realmente de ordem operacional. A empresa fica condicionada a parar tudo até provar que está com a sua operação segura. Atualmente, as ações da Vale, com Vale 3, continuam subindo muito forte, marcando novos topos históricos. R$ 87,05 agora, depois de um pequeno alívio, mas a valorização está fortíssima, 76,65% nos últimos 12 meses. O desempenho da Vale nos últimos 12 meses é mais do que o dobro do que a Bolsa de Valores, em média, entregou para os seus acionistas. O PL acabou ficando um pouco mais caro por conta de toda essa valorização das ações, mas ainda abaixo do benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam empresas entre 10 e 12 vezes, então 13 vezes fica um pouco mais cara aqui no preço dividido pelo lucro, mas é importante lembrar, a Vale ainda não trouxe seus resultados do quarto trimestre do ano de 2025, então existe aqui uma expectativa que, com esse novo anúncio, esse PL deve voltar a ficar ainda mais interessante. PVP 81% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 8,73%, mesmo depois de toda essa valorização. E agora vamos para essa notícia que é uma verdadeira música para os ouvidos dos investidores de longo prazo, que é o investidor previdenciário, aquele que fica focado no longo prazo. Porque, é claro, a Itaúsa é conhecida como um reloginho e ela paga pouco por trimestre, é verdade, mas ela paga sempre. E embora os 2 centavos por ação pareçam um valor irrisório à primeira vista, o segredo aqui é a constância e o reinvestimento deles. Então, a holding mais popular aqui do país, dona do Itaú, Alpargatas e outras grandes empresas, divulgou sua agenda oficial de pagamento de 2026. A empresa confirmou a distribuição trimestral do juros sobre capital próprio, com o valor líquido de 2 centavos por ação a cada trimestre. E esse pinga-pinga é constante e permite comprar mais ações e multiplicar o patrimônio ao longo das décadas, sem falar que a empresa faz pagamentos intermediários e complementares também. E aqui estão as datas para que você sempre possa recorrer a esse vídeo aqui e lembrar, primeiro trimestre vai ser pago com o Datacom no dia 27 de fevereiro, tá chegando direito aqui. Depois, 29 de maio, 31 de agosto e 30 de novembro. Já as datas de pagamento vão acontecer respectivamente 1º de abril de 2026, 1º de julho, depois 1º de outubro e então 4 de janeiro de 2026.
2027. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma empresa que vale muito a pena a ser estudada, porque é uma empresa muito lucrativa, tem uma excelente política de pagamento de dividendos e ainda tem um desconto de holding, que é como se você comprasse as ações do Itaú mais baratas, mas para isso precisa compreender o negócio da companhia. O ponto é que, por exemplo, o Investidor 10 fez uma simulação de investimento de R$ 1.000 investindo em TSA4. Há 10 anos atrás, você receberia então R$ 9.726,70 se reinvestisse os dividendos. Agora, se você tivesse feito a mesma coisa com o Ibovespa, teria R$ 4.612,60. Não é a comparação mais justa, o correto aqui seria comparar com o IDIV, mas dá para perceber que mesmo com a Bolsa de Valores decolando, ainda assim, Itaúsa, para quem olha para o longo prazo e busca uma carteira previdenciária de ações, realmente acaba se destacando. Atualmente, as ações ITSA4, nessa cotação dos R$ 14,62, quase dobram de valor, 82,63% nos últimos 12 meses. O PL é barato, 10,31%, e olha que a empresa nem apresentou ainda os resultados dela, e o PVP, 77% acima do valor patrimonial, e aqui não considera as outras investidas. Precisa ver ou fique preparado para compreender esse desconto de holding. E se você quiser, é só deixar nos comentários abaixo, que assim que divulgar, eu vou trazer aqui no Ativo Virtual também. E notem, empresa boa não para de valorizar, pessoal. Basta observar isso aqui. Até mesmo se puxarmos os últimos 10 anos, não tem dúvida nenhuma. Vejam só essa valorização ao longo do tempo. Então, paga muitos dividendos e não fica com aquela sensação de saque de dinheiro do seu patrimônio investido. O patrimônio continua rendendo porque as ações continuam valorizando mesmo depois do pagamento dos dividendos. Lembrando que os dividendos são descontados do valor da ação na mesma proporção daquilo que você recebeu. Então, o único jeito de não parecer um saque do seu patrimônio investido é se realmente a empresa tiver valor. E isso você só descobre entendendo como a empresa ganha dinheiro e estudando as perspectivas futuras dela. Dividend yield atual ainda por cima de 12,05%. Realmente é um pagamento monumental para toda essa valorização. E por que eu digo isso? Porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Ora, se as cotações quase dobraram de valor, é óbvio que o resultado dessa divisão vai ser um percentual muito mais baixo. Mas 12% já é excelente, ainda mais depois da ação ter valorizado 82%. Com certeza, não tenho dúvidas. Quem investiu na Itaúsa há meros 12 meses atrás, não precisa nem ser um investidor de longo prazo, com certeza está com um sorriso de canto a canto do rosto e com a bochecha cansada de tanto sorrir. Imagine se esse mesmo investidor ainda soubesse fazer compras com prêmio e dividendos sintéticos com as ações, além de outras técnicas, como aluguel de ações e assim por diante. Como exemplo, aqui no grupo VIP de opções do Ativo Virtual, eu e o meu time compartilhamos um estudo recente sobre a Klabin com KLBN11 e ITSA4, onde recebemos de 10 a 12 centavos por ação KLBN11 e 4 a 5 centavos por ação ITSA4. Sendo que isso aqui é possível fazer todos os meses, sendo esse prêmio aqui, ou seja, o dividendo sintético, mais de 2 vezes o valor que a empresa paga trimestralmente. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. E agora vamos falar sobre o Banco do Brasil, porque ele decidiu pagar 1,2 bilhão de reais em forma de JCP e até mesmo superou as expectativas do mercado no quarto trimestre, chegando aos 5,7 bilhões de reais. E quem viu as análises do Ativo Virtual anteriores sabe perfeitamente que a XP Investimentos, o Morgan Stanley e o Safra estavam prevendo lucros muito menores. Esses dois últimos, ou seja, o XP e o Safra, estavam prevendo até 4 bilhões de reais e um cenário de terra arrasada. O Banco do Brasil provou o mercado que estava pessimista demais, entregando esse resultado aqui quase 50% acima do esperado e anunciou um JCP no mesmo dia para ser um tapa com luva de pelica, pelo menos nos vendedores a descoberto que são chamados short sellers. E é claro que para ver esse novo anúncio de pagamento de dividendos, vamos ir aqui no site do Ativo Virtual, na exclusiva para membros, no radar de dividendos. Afinal de contas, é a ferramenta do Ativo Virtual que fica monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades, até mesmo aquelas que ainda não foram publicadas oficialmente, que estão escondidas nas atas de reunião dos conselhos de administração. Em outras palavras, saiu na CVM, pula para cá direto. E vamos falar sim do Banco do Brasil, que aprovou no dia 10 de fevereiro, terça-feira, este pagamento em forma de JCP. A data com dia 23 de fevereiro, segunda-feira. Já está logo ali. E a data do pagamento no dia 5 de março, que cai numa quinta-feira, ou seja, o pagamento é bem rápido em relação à Datacom, como o Banco do Brasil costuma fazer. O valor é de 21 centavos por ação, não vai agradar muita gente, mas BBAS3 vai gerar aqui essa rentabilidade bruta de 0,84%.
A grande questão é que esse pagamento bruto de 21 centavos por ação vai ter data X no dia 24, ou seja, dia 23 é a data com, no dia 24 as ações são reajustadas na mesma proporção dos dividendos. Mas, sem dúvida nenhuma, o Banco do Brasil surpreendeu todo mundo que estava pessimista. Quem viu o Ativo Virtual assistindo ao dividendo preditivo e diversos outros conteúdos que eu havia trazido aqui no canal, esse mesmo aqui já falava desse anúncio de pagamento de dividendos que iria acontecer e de fato acertamos novamente, porque as análises aqui do canal não são quantitativas, mera conferência de calendário. A gente faz análise aqui qualitativa. Então, esse resultado do quarto trimestre realmente é um salto de 51% em relação ao trimestre anterior, embora ele ainda signifique 40% de queda em relação ao ano passado, sim, o quarto trimestre do ano de 2024. Então, comparando quarto trimestre de 2025 contra quarto trimestre do ano de 2024, a diferença é brutal, 40% de queda. Mas é muito superior ao resultado do terceiro trimestre e muito superior também em relação ao que o mercado estava imaginando que seria aqui de resultado, porque todo mundo estava esperando em torno de 4 bilhões de reais. Então, foi o beat no consenso. A ação deve subir? Bem, e aí é que a gente precisa falar que o mercado financeiro opera na base da expectativa. O consenso esperava o pior, como vimos JP Morgan, XP Investimentos e outros que estavam defensivos, e agora esse resultado de 5,7 bilhões vai simplesmente forçar todos os analistas a revisarem suas planilhas para cima. É verdade que a inadimplência do agronegócio existe e existe forte. Os PDDs, ou seja, as provisões para devedores duvidosos, continuam subindo, mas o banco mostrou que já absorveu o impacto. O pior da crise de soja e milho parece ter sido precificado no balanço passado, terceiro trimestre. E é claro, esta aqui é uma análise rápida, que é o giro rápido do mercado, e se você quiser que eu traga conteúdo dedicado, é só deixar nos comentários abaixo. Os mais pedidos saem vídeo dedicado, trazendo perspectivas, projeções, preço-teto e muito mais, análise fundamentalista, análise de indicadores, análise técnica e tudo que você precisa saber, até mesmo preço-teto. Além disso, o banco manteve aqui a sua política de payout de 30%. É claro, no Estatuto Social do banco diz que ele vai pagar no mínimo 25% do lucro líquido auferido no período. Porém, os acionistas do Banco do Brasil já estavam acostumados com pagamentos 40% até 45% do payout, e agora esse retrocesso dos 30%, embora seja uma necessidade do momento, ainda assim causa um pouco de frustração para os mais inquietos. Chamo inquietos aqueles que são investidores de curto prazo, estão olhando para um horizonte aí de 1, 2, 3 anos. Então, o que muda para os investidores? Aqui no site do Ativo Virtual sempre tem essa coluna. Basicamente, o investidor de longo prazo, as notícias trazem um alívio sobre o prêmio de risco da ação. A forte recuperação de lucro, frente às projeções, reduz o receio de que o banco pudesse enfrentar uma crise prolongada de rentabilidade por conta do agronegócio. Então, do ponto de vista estratégico, o Banco do Brasil continua sendo um dos principais dividend players, ou seja, as principais empresas que pagam dividendos, não para quem busca o curto prazo. Esses certamente vão comprar ativos caros. Agora, para quem olha para o longo prazo, sim, o Banco do Brasil continua sendo um dividend player muito forte aí no mercado. Atualmente aqui cotado a R$ 24,91, as ações BBAS3, excelentes para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio. A Lugar também está desvalorizando 7,69% nos últimos 12 meses. Ainda não deu tempo do Investidor 10 atualizar, porque eu estou gravando aqui no dia 11, e você vai ver essa matéria já no dia 12. O PVP mostra que o banco está 25% abaixo do valor patrimonial, com o dividend yield atual de 4,72%. E agora vamos a essa notícia que é uma resposta operacional bruta para as preocupações financeiras que discutimos recentemente aqui no Ativo Virtual. Enquanto os analistas do BTG e Bradesco estão alertando que o dividendo pode cair porque o investimento aumentou, a Petrobras respondeu a isso mostrando que a sua capacidade de gerar riqueza nunca foi tão grande. Ela produziu 4,32 milhões de barris de óleo equivalente e gás, que acaba sendo um marco histórico. E isso confirma que, operacionalmente, a empresa é um relógio suíço, o que representa um aumento explosivo das exportações e, pasmem, não foi qualquer aumento, 84,8% na comparação anual. E quando a empresa vai divulgar seus resultados para o mercado, bem, basta vermos aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para membros, no menu Ferramentas, Calendário de Resultados, aqui atualizado do quarto trimestre do ano de 2025, e podemos ver claramente, vai acontecer no dia 5 de março, após o fechamento do mercado. E a apresentação da alta direção para o mercado vai acontecer no dia 6. Então, muita atenção aqui com essas datas, porque vamos ver fortes oscilações no mercado. Então, será que já dá para esquecer o ruído político por um minuto e voltarmos a olhar para a engenharia dessa empresa, que é um verdadeiro colosso aqui do Brasil? Pois é, a Petrobras ela acabou de informar que em 2025 foi o melhor ano da sua história, pelo menos em relação à produção. A produção total bateu o recorde histórico de 4,5
4,32 milhões de barris de óleo equivalente por dia, e isso supera com folga o recorde anterior, que aconteceu em 2023. E para quem tinha dúvida se a estatal ia continuar eficiente, a resposta veio e veio em milhões de barris. Começando aqui com o motor da companhia, que é o pré-sal, e que, aliás, sim, vai acabar. Mas tem alguns anos pela frente, a empresa está fazendo muito trabalho, inclusive tenho trazido aqui no Ativo Virtual sobre os novos poços que ela está explorando, inclusive lá na África. Afinal de contas, a fatia do pré-sal não é nada pequena, 82% total da produção da Petrobras. E ela produziu 2,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia apenas no quarto trimestre do ano de 2025. E entendendo, realmente as exportações de petróleo e derivados subiram 84,8% no quarto trimestre comparado ao ano anterior. E é importante entender por que isso importa. Com o mercado interno de refino parado para manutenção, ou seja, queda de 1,8% nas vendas, a Petrobras simplesmente mandou o óleo para fora mesmo. E o benefício é vender fora recebendo em dólares. Isso cria um hedge natural, ou seja, uma proteção natural para o caixa da companhia. Se o dólar sobe, a receita da Petrobras sobe junto. Então você já deve estar fazendo essa pergunta: como conciliar produção recorde com dividendos menores, que foi o alerta do BTG? Bom, a empresa está gerando muito caixa, que é o EBITDA ou o EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional de uma empresa, como eu chamo, mas decidiu usar parte desse dinheiro para comprar novos blocos na Namíbia, ou seja, lá na África, e na margem equatorial, além de pagar bônus de assinatura. E assim, o bolo cresceu, ou seja, produção recorde, mas a fatia que vai para o reinvestimento aumentou, diminuindo a fatia que sobra para o acionista no curto prazo. Então, para quem vê a Petrobras como um case de longo prazo, as medidas que ela está tomando agora são bastante compreensíveis e até mesmo acertadas. Fato esse que o mercado não está ignorando. Vejam só toda essa alta que aconteceu recentemente. Apenas agora, de janeiro a fevereiro, as ações valorizaram um absurdo 23,68%. Nessa cotação atual dos R$ 37,35, a valorização nos últimos 12 meses já soma 8,57%. E lembrando que recentemente as cotações haviam afundado 21%. Então a Petrobras não só superou essa última queda, como também superou sua máxima histórica. E com PL de 6,21, sem atualização ainda do quarto trimestre, como vimos que vai acontecer ainda no dia 5, realmente a empresa tem um poder de fogo enorme aqui. E um PVP que mostra que ela está 14% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 8,67%. Sem falar que ela é excelente para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio também. E agora vamos falar da BB Seguridade, porque esse é um complemento perfeito para o Fique Preparado que eu trouxe recentemente. Afinal, enquanto o Banco do Brasil sofre diretamente com o risco de calote de crédito, a BB Seguridade sofre com o desaquecimento das vendas comercial e a queda dos juros, ou seja, o lado financeiro. E a grande manchete aqui é a mudança de expectativa. O mercado sabe que o lucro de 2026 será menor do que de 2025, porém, o CFO, diretor financeiro da companhia, garantiu o remédio para manter o investidor feliz. Payout de 90%. Isso mesmo. Isso transforma a BB Seguridade em uma obrigação de renda fixa de luxo e o preço da ação pode andar de lado, mas o dividendo vai continuar pingando e pingando muito forte. Inclusive, vou trazer uma atualização das projeções e preço-teto do ativo virtual, considerando esse novo payout. Afinal de contas, a BB Seguridade entregou o que todo mundo queria: lucro recorde de 9,1 bilhões de reais em 2025 e um caminhão de dividendos, 4,9 bilhões de reais, praticamente 5 bilhões anunciados recentemente. E a ação subiu e passou dos R$ 38 reais, mas o foco mudou para 2026, com guidance que a meta definida pela própria instituição é de queda no lucro. E para evitar a debandada dos investidores, o CFO, Rafael Esperandio, jogou a carta na mesa. É totalmente impossível manter o payout de 90%. Traduzindo, vamos lucrar um pouco menos, mas vamos distribuir quase tudo para vocês. Mas vamos à matemática que o mercado está enxergando sobre esse cenário aqui. O problema é que o BTG e a Genial projetam que o lucro venha a cair cerca de 5% em 2026, para caso de 8,6 bilhões de reais. E se a empresa mantiver o pagamento de 90% do lucro, mesmo com o lucro menor, o dividend yield retorna e continua muito atrativo. Então, a própria Genial está estimando aqui um yield de 9,9% para a BB Seguridade, agora em 2026, mas abaixo dos 11,2% observado no mesmo momento. O BTG Pactual reforçou a recomendação neutra, ou seja, ficou em cima do muro, que basicamente quer dizer que se você já tem as ações
ações, não faça nada, e se você ainda não tem, também não compre, dizendo ventos contrários de curto prazo, fecha aspas. E aqui é importante lembrar também, a queda da lucratividade até passa por umas questões organizacionais da BB Seguridade, contratos, que também são uma preocupação no mercado, mas não tem efeito imediato, e até a própria gestão da carteira do agronegócio do Banco do Brasil acaba refletindo nos negócios da BB Seguridade. Mas não é uma questão apenas de competência ou falta dela. O fato é que tem uma questão de ciclo esse que está relacionado à queda da Selic. As seguradoras, elas ganham muito dinheiro aplicando o float, ou seja, o dinheiro dos prêmios, diretamente no CDI. Se a Selic cai, esse rendimento cai direto na veia. E voltando no Banco do Brasil, se o fazendeiro está endividado ou quebrando, ele compra menos maquinário e faz menos seguro rural ou prestamista. E com isso, o motor de vendas acaba esfriando também. Atualmente, a BB Seguridade com BBSE3 está aqui cotada aos R$ 37,36, valorizando 8,59% nos últimos 12 meses, ele barato 8,48% e PVP 636% acima do valor patrimonial, entrega um dividend yield de 11,28%. E agora vamos falar desse alerta de oportunidade histórica, pelo menos porque as taxas do Tesouro Direto bateram nova máxima em 2026 com o IPCA subindo e subindo muito. Aqui no Brasil, por exemplo, costumamos dizer que IPCA mais 6% é o número mágico da aposentadoria. E quando o Tesouro oferece IPCA mais 7,61%, lembrando que tem o Educa Mais que chega até 7,73%, estamos diante de um nível de juro real que raramente acontece fora de crises agudas. E isso significa dobrar o seu poder de compra, dinheiro acima da inflação mesmo, em menos de 10 anos. Considerando, é claro, que o risco é soberano, ou seja, o menor risco da nossa economia. Se esse, digamos assim, quebrar, significa que muito mais já quebrou por aí. Então, para tudo que você está fazendo para poder entender esse negócio aqui. O mercado de renda fixa estressou e abriu uma janela de oportunidade raríssima. Com a divulgação da inflação, ou seja, o IPCA acumulado de 4,44%, os prêmios dos títulos públicos dispararam nessa última terça-feira. E o Tesouro IPCA mais 2032 bateu o recorde do ano, oferecendo inflação mais juros de 7,61%, naturalmente em base anual também. E para quem entende o poder do juro composto, isso é uma aberração matemática a favor do investidor. Mas lembrando, esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda de nenhum dos ativos que eu estou mostrando aqui. O que eu estou explicando é realmente uma comparação histórica. Então temos os pré-fixados pagando 12,74% ao ano em 2029, depois 13,37% em 2032 e cuidado com os juros semestrais 2037 pagando 13,62%. Já nos pós-fixados tem o Tesouro Selic ideal ou uma excelente escolha para quem pensa em fazer reserva de oportunidade ou até mesmo reserva de emergência, porque você consegue sacar até mesmo no mesmo dia, solicitando seu saque até as 13 horas. E ainda por cima não tem marcação a mercado. Já os pós-fixados, esses têm, ainda mais os de inflação. Então, muita atenção também se decidir se desfazer do seu título antes do prazo. Você pode ganhar muito dinheiro, como pode perder muito dinheiro também. Agora, se levar até o vencimento, vai receber exatamente aquilo que foi contratado. E nesse momento, IPCA mais 2032 pagando 7,61%, e à medida que os anos vão passando, ou seja, aumentando, o prêmio reduz também, porque a incerteza dos juros trabalha contra ele. Então, 2050 pagando 6,98% ao ano. Lembrando, é o IPCA, ou seja, a inflação medida pelo IPCA, mais esse juro aqui ao ano. Mas vai deixar nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito de todas as matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.